Ok, pessoal, então, continuando o nosso Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, nós vamos falar sobre as vantagens e concessões, que é um assunto provavelmente estará na nossa prova. Pelo menos uma questão, no mínimo, deve cair em nossa prova. Mas antes disso, eu gostaria de deixar bem claro, algumas pessoas têm adquirido apostilas, eu também adquiri uma apostila desse ano, uma empresa respeitada, mas ao analisar a apostila eu percebi que muitos artigos que estão nela já foram revogados. Então uma dica que eu dou para vocês é, a partir do artigo 108 do Estatuto do Servidor Público, quando fala da aposentadoria, artigo 108, a partir do parágrafo 7º até o artigo 112. Então, do parágrafo 7 do artigo 108 até o artigo 112. Se na sua apostila não estiver riscado, dá um risco bem grande nisso aí e estude pela Constituição Federal. Leia a parte da Constituição que fala de aposentadoria, porque é o que está valendo. Se caiu alguma questão aqui, de acordo com o Estatuto, e estiver diferente da Constituição, cabe recurso e eles vão ter que deferir o recurso, porque não está mais vigente, não está mais em vigência a partir do parágrafo 7 do artigo 108 até o artigo 112 do Estatuto do Servidor Público, ok? Então nós vamos falar então dos direitos, vantagens e concessões. Direito, vantagens e concessões. Nós vamos começar falando pelo abono de família, né? O que é o abono de família? O abono de família ele será concedido na forma da lei ao funcionário ativo ou inativo. Então, o abono de família será concedido na forma da lei. Só ao funcionário público que está em atividade? Não. Ao funcionário público ativo e ou inativo. O aposentado ele pode receber abono de família? Pode. Vai receber sempre? Não, mas pode. Tem os requisitos que nós vamos falar agora, né? E quais são os requisitos? Pela esposa, né, será recebido pela esposa, por filho menor de 21 anos que não exerça atividade lucrativa. Então, pela esposa, por filho menor de 21 anos que não exerça atividade lucrativa, por filho inválido ou mentalmente incapaz. Filho inválido, mentalmente incapaz também, ele recebe, o funcionário ativo ou inativo, receberá também o abono família. Por filha solteira que não tiver profissão lucrativa, filha solteira que não tiver profissão lucrativa, e por filho estudante que frequentar unidade de ensino, né, seja secundário ou superior, em estabelecimento oficial ou a pegadinha do concurso particular fiscalizado pelo governo. Então, filho estudante menor de 24 anos, até 24 anos, né? Até 24 anos, filho estudante até 24 anos que estude em entidade de ensino secundário ou superior do governo ou particular fiscalizado pelo governo. Então não é somente do governo, mas também fiscalizado pelo governo, ok? Continuando, compreende nesse artigo filhos de qualquer condição, enteados, adotivos e menor, mediante autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do funcionário, né? Quando estava estudando o Estatuto, estava estudando o direito previdenciário para o concurso do INSS, lá estava escrito lá que não se aceita mais adoção para fins previdenciários, né? Mas aqui no Estatuto está bem claro, não foi revogado, então para nós, na nossa prova, está valendo que compreende nessa questão de filhos para a remuneração do abono família. Então, filhos de qualquer condição, enteados, adotivos e o menor que viver sob autorização judicial, né? Então, a questão do pai e a mãe. E se forem separados o pai e a mãe, como é que vai ser essa situação, né? Primeiramente, no artigo 127 diz o seguinte: quando o pai ou a mãe forem funcionários, né, inativos, né, ou em atividades, o pai e a mãe forem funcionários, o que acontece?
o abono de família será concedido àquele que tiver o maior salário. A mãe ganha 1.000, o pai ganha 2.000. Então, não leve em consideração esse valor, porque tem um valor determinado para que possa preencher os requisitos e receber o abono família. Mas vamos entender que X e 2X. Então, quem que vai receber o abono família? Será esse que tem 2X, ok? Se eles não viverem em comum, será concedido àqueles que tiver a guarda dos dependentes. O que isso quer dizer? Os pais são separados. A mãe tem a guarda dos filhos, o pai não. Então, quem vai receber o abono família? A mãe que tem a guarda dos filhos. Se cada um tiver com um filho, então será proporcional. O abono família será proporcional à quantidade de filhos que cada um estiver sob a guarda. Ok? Continuando. Se caso o funcionário em atividade, por qualquer motivo, ele deixar de receber o seu vencimento, a sua remuneração ou o seu provento, mesmo assim será pago o abono família. Então, o abono de família será pago ainda nos casos que o funcionário ativo ou inativo deixar de perceber os seus vencimentos, remuneração ou proventos. O que é proventos? É remuneração daquele aposentado, né? Então, vencimento, que é o salário seco, remuneração com as vantagens, e o provento, que é o salário destinado aos aposentados, né? O que nós temos que falar para encerrar esse abono família? Ele não está sujeito a qualquer imposto ou taxa. Não será descontado nenhuma taxa desse abono família, não será descontado, né? Mas ele serve de base para qualquer contribuição ou consignação em folha, inclusive para fins da Previdência Social. Então, ele serve de base para qualquer contribuição ou consignação em folha, mas ele não está sujeito à taxa. O que nós devemos guardar para a nossa prova? Que ele não pode ser descontado nenhuma taxa ou imposto no abono família, ok? Continuando, nós vamos falar agora do auxílio para diferença de caixa, né? Auxílio para diferença de caixa. Então, aquele funcionário que recebe ou paga, né? Ele recebe ou paga em moeda corrente, ele poderá ser concedido um auxílio, né? Fixado em lei para compensar as diferenças de caixa, né? Isso é muito comum que aquelas pessoas que trabalham em caixa de banco, de agências financeiras, né? O que acontece? São concedidas a essas pessoas, o auxílio para a diferença de caixa. E esse auxílio é uma determinada porcentagem que não pode exceder a 5%, deve ter dotação orçamentária para que possa ser pago, não é obrigatoriamente que esse funcionário irá receber esse auxílio para a diferença de caixa, né? Então, esse funcionário então vai receber até 5% do seu salário, uma diferença, porque na hora que ele paga ou ele recebe, ele pode cometer pequenos erros, né? E o seu salário seria prejudicado, em tese, se ele sempre estivesse trabalhando com aquilo e não recebesse nenhuma vantagem pecuniária fora o seu salário. Então, ele vai receber então até 5% do seu padrão de vencimento, né? Isso, se lembrando que só será concedido o auxílio para a diferença de caixa dentro dos limites da dotação orçamentária, né? Nós vamos falar agora da ajuda de custo. O que é ajuda de custo, né? Será concedida a ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, remoção ou designação para a função gratificada, passa a ter exercício em nova sede ou quando designado para serviço ou estudo fora do Estado. Então, quais os casos então que o funcionário vai receber essa ajuda de custo? Transferência, remoção, função gratificada ou quando for designado para exercício de serviço ou estudo fora do Estado. Serviço ou estudo fora do Estado. O que nós temos que observar aqui, né? Não existe mais a nomeação por transferência, o provimento por transferência, né? Mas aqui, nesse inciso, ainda todo o material que eu analisei não foi revogado. Então, observar então que aqui ainda existe transferência, pelo menos no artigo 132 do Estatuto do Servidor Público, né? Então, transferência, remoção, designação por função gratificada
ou serviço e estudo fora do Estado. Então, nesses 4 casos, o funcionário pode receber ajuda de custo. Então, tem alguns detalhes que nós temos que observar. Para que serve a ajuda de custo? Né? É para indenizar o funcionário nas despesas de viagem para a instalação na nova sede. Então, é para despesas com viagem no caso de o funcionário for se instalar em nova sede, novo local de trabalho. Né? O transporte do funcionário e da sua família ocorrerá por conta do Estado. Então, questão de prova. Somente o funcionário poderá receber ajuda de custo, mas não seus familiares. Né? Falso. A família também irá ser beneficiada com a ajuda de custo. Né? Essa ajuda de custo ela será arbitrada pelos secretários do Estado e diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado. Então, quem que arbitra esse benefício de ajuda de custo? Ela será arbitrada pelos secretários de Estado e diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado. Né? Essa ajuda de custo vai levar em conta a distância da sede, a distância percorrida, né? O tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Então, também no caso de ajuda de custo, deve ser observado os recursos orçamentários. Então, né? Ela não pode ser, a ajuda de custo, não pode ser inferior a 1 mês de vencimento e nem superior a 3, salvo quando se tratar em missão exterior, em missão fora do Estado. Então, ela não pode ser inferior a 1 mês de vencimento. Não é 1 mês de remuneração, porque a remuneração é o vencimento mais as vantagens. Né? Então, não é superior ao vencimento e também não superior a 3 meses de vencimento, né? Salvo quando se tratar de funcionário para serviço ou estudo no estrangeiro. Nesse caso, não é fora do Estado, né? No Estado no sentido de unidade federativa. Então, é no estrangeiro, então poderá ser superior a 3 meses de vencimento. Né? No caso de remuneração, vamos supor que o funcionário não tem o vencimento fixo, ele recebe somente a remuneração. Então, será calculada sob a média aritmética, né? A média aritmética de toda a remuneração no exercício financeiro anterior, ou seja, no ano anterior. Então, ele não recebe vencimento. Ele não estará incluído então naqueles casos de inferior a 1 mês, não superior a 3 meses, salvo caso de missão ou estudo no estrangeiro. No caso então nesse caso específico que nós estamos falando, será então, no caso de remuneração, será a média aritmética do último exercício financeiro. A remuneração de todo o ano anterior então será contada então para essa remuneração. Nós vamos dar uma pausa pequena aqui e imediatamente já continuamos falando da ajuda de custo.